aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil. O que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Alô, amigos, ao meu lado o deputado Durval Amaral. E comigo também o nosso articulista político do portal Mário Lincoln do Brasil, o ex-vereador Elcio Silva. Qual é a sua posição com relação a esse problema, embora seja um problema jurídico muito sério nesse país agora? Cada caso é um caso, efetivamente, mas eu entendo, Lincoln, que todos aqueles governadores ou deputados que foram julgados sem que esse processo tenha sido antes apreciado pelos tribunais regionais eleitorais terão uma ampla possibilidade de discutir o seu caso concreto junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque estava se pulando uma instância que não poderia ser pulada, não é? Estava se pulando os tribunais regionais eleitorais. Não sei se todos os governadores que perderam o mandato tiveram esse mesmo tipo de problema. Parece que o da Paraíba foi julgado no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, não é? E automaticamente o recurso subiu ao TSE. Me parece que no caso da Paraíba, se a minha memória não estiver falhando, não terá muita chance qualquer recurso ao Supremo Tribunal Federal. Outros casos que essa instância intermediária tenha sido pulada, não tenha sido obedecido e que o processo foi direto através de uma denúncia para o Tribunal Superior e o próprio Tribunal Superior Eleitoral tenha julgado sem que os tribunais em instâncias inferiores tenham se manifestado, sem que os TREs dos estados tenham se manifestado, automaticamente me parece, pelo teor da liminar, que poderiam querer discutir novamente a nível do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro que deu a liminar, inclusive ele foi bastante criterioso para evitar possíveis prejuízos àqueles governadores, deputados federais, que corriam o risco de perder um mandato por uma decisão do TSE sem que os tribunais inferiores tivessem sido ouvidos. Então ele deu a liminar. Só que a decisão ele remete para o pleno, não é? Então, com toda certeza, nas próximas semanas, nos próximos meses, o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar e automaticamente, claro que é uma opinião, sem um estudo mais detalhado, sem um embasamento jurídico mais profundo, mas me parece que a decisão do TSE em caráter liminar deverá ser mantida em todos os casos em que os governadores ou os deputados federais tenham sido julgados sem que os tribunais regionais estaduais dos respectivos estados tenham se manifestado. Deputado, qual o processo mais importante que será julgado na Comissão de Justiça esta semana? Bom, nós temos aí uma pauta bastante extensa, não é? Na última segunda-feira, nós discutimos efetivamente a constitucionalidade da liberação dos fumódromos, não é? Na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E o debate será agora no plenário, um debate bastante acalorado. Não há possibilidade de se dizer se aqueles que defendem a liberação dos fumódromos vão conseguir o seu intuito ou se aqueles que defendem a proibição total, como uma medida até de saúde pública, conseguirão fazer prevalecer essa ideia do interesse público, da saúde pública sobre o interesse individual das pessoas. Mas nós temos ainda esta semana, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, um decreto legislativo que propõe inclusive a suspensão do refis do Estado do Paraná, que possibilita que todos aqueles que são devedores de ICMS ou de outros tributos estaduais possam parcelar as suas dívidas em até 10 anos. Por que o Legislativo está preocupado com essa questão? O Legislativo não é contra possibilidade legal das pessoas que devem pagar as suas contas, só que o Legislativo tem que preservar efetivamente a sua condição de legislador, de legislativo estadual. E a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, é muito claro de que qualquer benefício em matéria tributária só pode ser conferido ao contribuinte através de lei específica, e o governo do Estado do Paraná fez esse benefício por decreto. Me parece de um equívoco intransponível
para dar legalidade a esses atos. Então, a Assembleia Legislativa do Paraná deve suspender esse decreto. E nós teremos ainda, na semana que vem, o governo do estado do Paraná está construindo uma usina hidroelétrica chamada no Rio Tibagi, de Mauá da Serra, sem a devida autorização legislativa. E, novamente, a Comissão de Constituição e Justiça vai ter que se posicionar sobre a legalidade ou não do governo construir uma usina hidrelétrica sem autorização legislativa. Então, essas questões todas são relevantes e tomarão conta nos próximos dias das discussões, não só no âmbito da CCJ, mas também do plenário da Assembleia Legislativa. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui.